Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens. Tu que me destes no meio do mundo, eram teus. E tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles a palavra que tu me destes, e eles a acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Nós estamos agora, nesta semana, de preparação para o Pentecostes, que vai acontecer no final de semana, aonde aquela promessa que Jesus fez aos apóstolos, aqui mesmo na Santa Ceia, de que ele enviaria o Paráclito, enviaria o Espírito, e o Espírito iria esclarecer tudo, todas as verdades, tudo que era necessário para que os apóstolos entendessem e, em consequência disso, nós também entendêssemos. Nesta semana, a igreja, ela reza também pela unidade dos cristãos. Vejam só, rezar pela unidade dos cristãos não significa que é rezar, para que todos os cristãos estejam todo mundo unidos, de braços dados, cada um professando a sua fé e dizendo que bonitinho. Não é isso, não. Rezar pela unidade dos cristãos é rezar para que aqueles que são cristãos, que se afastaram da igreja, eles retornem à igreja. Isso é rezar pela unidade dos cristãos. Para que voltem à verdadeira unidade, porque houve uma separação. Teve uma separação na igreja do Oriente e teve uma separação na igreja do Ocidente. E aí surge o protestantismo aqui no Ocidente. Então, rezar pela unidade dos cristãos é isso. Mas como manter e como pedir a Deus a graça para que isso aconteça e também para que nós não nos desviemos, porque quantos católicos se desviando. Não basta ter somente a Sagrada Escritura na mão, não. Aí o pessoal se separa e diz, não, mas eu tenho a Bíblia. Mas como é que é isso? É preciso entender.
Então veja, nesta oração, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus, que por sinal é uma oração muito linda. Depois da oração do Pai Nosso, que é a oração por excelência, porque Jesus nos ensinou, eu, de maneira particular, eu tenho essa oração como a segunda oração, mais bela. Porque Jesus, ele está ali na última ceia, vocês veem que é o capítulo 17 do Evangelho de São João, ele vai nos acompanhar esses 3 dias agora, até a quinta-feira. Nós vamos estar nesta oração, uma oração grande, onde Jesus reza pela igreja, reza por nós, reza pelos apóstolos. E aqui diz, a oração começa dizendo, ele olhou para o céu, para dizer assim, ele olha para o Pai, e ele diz agora para o Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique. Como que Jesus vai glorificar o Pai? Na cruz, derramando o sangue, nos salvando, nos tirando das mãos do diabo, retirando-nos das trevas e nos transportando para a luz, nos tirando deste mundo para que nós possamos um dia ir para o céu. E na medida que ele vai rezando, ele fala uma coisa aqui que é muito importante. O versículo 3. Ora, a vida eterna é esta. Porque no versículo anterior ele está dizendo que o Pai deve glorificá-lo para que todo homem possa ter a vida eterna. Isso aqui é o essencial para nós entendermos. Jesus veio à terra para nos dar a vida eterna. Me desculpe, meus irmãos, Jesus não veio à terra para nos dar um carro novo, nem uma casa nova. Ele veio para abrir as portas dos céus que foram fechadas lá com Adão e Eva. Nós perdemos a comunhão com Deus na desobediência dos dois. Então ele veio para nos dar a vida eterna. Aí ele continua. Ora, a vida eterna é esta. Olha, o que é a vida eterna? Ela vai consistir que eles te conheçam a ti como único Deus e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Olha em que consiste a vida eterna. Em crermos que Deus, no Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e crermos naquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Aqui consiste a vida eterna. E aqui, meus irmãos, vem a complicação para nós católicos, principalmente nessas terras brasileiras. Por que é complicado? Porque nós encontramos pessoas que se dizem ser cristãs, e ela usa o nome cristão, mas eles não são cristãos na verdade. Porque uns pendem para o lado de acreditar só no Pai e não acreditam em Jesus Cristo. Aquelas pessoas que vivem batendo na porta da nossa casa, que vão de 2 em 2. Essas pessoas, eles usam até a Bíblia, mas eles não acreditam que Jesus é Deus, não. Eles falam de Jesus, mas Jesus não é Deus. É só Javé, ou Jeová. Mas fala de Jesus. E vão com a Bíblia na mão. E aí nós precisamos ter cuidado com esse negócio de Bíblia na mão. E precisamos ter cuidado com essa história de tudo tem que estar na Bíblia. E aí nós precisamos entender o seguinte. O Espírito Santo que nós estamos pedindo agora, que ele venha, e isso vai acontecer em Pentecostes, nós vamos viver isso tudo. Quando Jesus sobe para o céu, o Espírito Santo, ele vai ajudando
a igreja a se manter no ensinamento que Jesus nos trouxe e que passou pelos apóstolos até os dias de hoje. Isso se chama assistência. O Espírito Santo ele vem dando assistência. E essa assistência, ela tem 3 bases, que para nós católicos é essencial, porque se nós não tivermos guardado essas 3 bases no nosso coração, nós vamos nos perder por aí. Qualquer um que vier e bater na nossa porta, nós vamos com eles. Vocês veem que na primeira leitura Paulo já está dando uma alertada. Olha, eu estou indo embora, o Espírito Santo já me alertou que cadeias e prisões estão a me esperar. Eu ensinei aqui a vocês, fiquei durante 3 anos aqui com vocês, mas cuidado com os lobos que estão revestidos em pele de cordeiro. E eles serão introduzidos no nosso meio para quê? Nos desviar. Então estejam atentos ao que eu ensinei. Então, católicos, estejam atentos ao que a igreja nos ensinou durante todos os séculos, desde quando Jesus nos veio e fundou a Igreja Católica. E como é que nós vamos ter e quais são essas bases? A primeira base, porque a gente usa assim, né? Nós não falamos Sagrada Escritura. Então, a primeira base é a Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? É tudo aquilo que o Espírito Santo foi revelando e foi transmitindo desde Jesus, passando pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, vieram os santos padres até chegar a nós. Deus se revelou na tradição da igreja. A igreja foi transmitindo. Jesus fala, os apóstolos absolvem, os apóstolos transmitem, os primeiros cristãos ouvem, aí vem os santos padres, aí nós podemos colocar Santo Irineu, nós colocamos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e tantos outros que foram trazendo esse ensinamento único. O Espírito é único, não é diverso, é único. E foi transmitindo isso. Depois, aí vem a Sagrada Escritura. As Sagradas Escrituras, ela vem depois do que foi transmitido, ela não veio primeiro. Imagina, né? Pedro, quando ele ia celebrar a missa, ele não pegava assim, meus irmãos, abram a Bíblia no Evangelho de São Mateus aí, que agora nós vamos ler o capítulo 12 de São Mateus. Não tinha Bíblia, ou melhor, tinha o Antigo Testamento, mas não tinha o Novo Testamento ainda. A Sagrada Escritura, ela veio depois. Os apóstolos começaram a morrer por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo. Aí eles começaram a escrever. Para quê? Para que aquilo que eles estavam transmitindo, que eles ouviram de Jesus, permanecesse para todos nós. Aí vem a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha, quando essas pessoas baterem na porta da sua casa, aqui eu já falo para a Dona Maria e seu José, aquela Dona Maria e seu José que tu sabe ler. A primeira coisa que vocês têm que perguntar é, vocês têm Bíblia? Eu tenho. Aí você vai perguntar assim, quantos livros tem na sua Bíblia? Se tiver 66, caia fora. Tem que ter 73.
73 livros na Sagrada Escritura significa católico. Se tiver 66, não é católico. Sai dessa barca que é furada. Então tem que ter 46 livros no Antigo Testamento e tem que ter 27 livros no Novo Testamento. Somando dá 73. Pronto, é simples. É para Dona Maria e seu José que não sabem ler, né? Porque às vezes, mas eles decoram, eles conseguem guardar na cabeça. Então eu pergunto, meu filho, você tem Bíblia? Tem, porque tudo não é na Bíblia? É. Quantas Bíblias você tem aí? Ah, minha Bíblia tem 66. Então, obrigado. Vocês querem tomar um cafezinho? Quer sem discussão? Tudo bem? Tchau, tchau. Vão com Deus. E Nossa Senhora também. Não dá para ficar ali porque vem ensinamento errado. Não é o ensinamento da tradição da igreja. Você está vendo a confusão que dá para nós? Porque todo mundo tem Bíblia, mas que Bíblia é essa? Então, o primeiro, a sagrada tradição. Eu já disse. Depois, as sagradas escrituras. A Bíblia sagrada. E depois, o sagrado magistério da igreja, que é o quê? É o concílio, que é a reunião do Papa com os bispos que estão em unidade, para definir algumas coisas que estão indefinidas dentro da igreja. E o Espírito Santo dá assistência para mostrar o que é. Aí entre os dogmas, né? O dogma da Virgem Maria e tantos outros dogmas. Por quê? O Espírito Santo, ele assistindo a igreja, ele foi mostrando assim que nós, cristãos, precisávamos de uma formação moral e doutrinal, tá vendo? Não basta ter somente a Bíblia, nós precisamos também ser formados, porque se nós não formos formados, cada um vai falar o que quer. E infelizmente foi isso que Lutero fez, aqui no Ocidente. Ele tirou 7 livros da Bíblia, olha só, ele tirou 7 livros que já existiam, para ficar só 66, porque ele achou que deveria tirar. Quem é ele para achar que deveria tirar? Como? Como assim? É ele o tutor? É ele que manda? Aí ele tira esses 7 livros, pronto, aí fica essa confusão. Aí o Espírito Santo diz, não, nós precisamos do magistério. Nós precisamos do Santo Padre, nós precisamos dos bispos em comunhão com ele. Que começou lá, Jesus, Pedro e os apóstolos. Agora vamos dizer assim, Jesus, o Papa, os bispos em comunhão. Porque o Papa é Pedro. Os bispos são os apóstolos. E como nós somos, começando por mim, que estou aqui na frente de vocês, burros. Nós somos burros. As coisas não entram na nossa cabeça. Ainda mais que agora a gente está perdendo a memória fácil. É só acabar a missa, você pergunta, o que foi que o padre falou? Não sei, aí já perdeu, esquece. Aí tem que ter o magistério que vem de ensinamento, o magistério ensina. Já começa aqui no púlpito ensinando. E aí vem a catequese, e aí nós temos o catecismo da igreja para os preguiçosos lerem. Aqui o pessoal não gosta muito de ler, né? No Brasil, tem preguiça. Então nós precisamos mandar essa preguiça embora, detonar a preguiça, que é um pecado.
e nos dispor a ler, a ouvir as encíclicas, os que os papas escreveram, justamente para quê? Para nós mantermos, para nós não sermos enganados, como está dizendo na primeira leitura, pelos lobos revestidos de cordeiros. Como é que os lobos são revestidos de cordeiros? Eles entram na nossa casa com uma Bíblia na mão, que não são 73 livros. Alguns pegam algumas coisas aí. Aqueles que têm 2 aí, tem algumas coisas que na Sagrada Escritura eles mudaram. Aí quando você pega lá e lê, e como, me desculpe, nós católicos não lemos, né? Aí eles pegam a Bíblia deles, eles leem, mas nós não temos a Bíblia em casa, nem fazemos comparação, aí nós acabamos indo. Aí com pouco dia estamos, os católicos batizados, fazendo a mesma coisa, indo na casa dos outros, batendo de manhã cedo, em vez de deixar o pessoal dormir, fica acordando o pessoal cedo, para chegar lá e ainda roubar de nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Católica, os católicos. Vai pregar na faixa de Gaza. Vai lá de 2 em 2 na faixa de Gaza. Quero ver quem vai lá. Quem tem coragem. Então essas são as bases. Para vocês entenderem até melhor o que eu estou falando e se aprofundar mais, vocês leiam a Constituição dogmática chamada Dei Verbum. Ali vai estar falando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Isso tudo para entender o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. Que a vida eterna consiste em conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a mim, Jesus Cristo, como Deus e ao Espírito Santo. E isso só na Igreja Católica. A Igreja Católica é completa, ela tem tudo, ela não falta nada. Não falta nada. Está tudo aí. Porque não vai dar certo de um dia eu encontrar a Heloísa da comunidade com a Bíblia debaixo do braço e dizendo: agora eu encontrei Jesus. Pelo amor de Deus, eu vou dar uma surra nela. Se agora você encontrou Jesus, como que encontrou Jesus? Se Jesus já tinha te encontrado há tanto tempo, no dia que você foi batizado ou batizada. Não, agora eu encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Eu encontro com Jesus todo dia na missa. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Eu tenho um encontro pessoal com Ele todos os dias ao celebrar a missa. E o meu encontro pessoal com Ele é quando eu o recebo. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim. Olha o encontro pessoal com Ele. Isso é ensinamento da Igreja Católica, porque Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram, os santos padres ensinaram e chegou até hoje. Agora vem um padreco, me desculpe eu dizer assim, ali no século 18, 17, 18, e diz: não é assim não. Não é assim? Se Jesus disse que é assim, por que agora você está dizendo que é assim? Aí como os católicos entraram em dúvida e não liam a Sagrada Escritura, foi tudo atrás dele. Aí está essa confusão, pelo amor de Deus. Então, ok. Que nós conheçamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para nós conhecermos, meus irmãos, é preciso se empenhar nessas 3 bases que eu acabei de falar para vocês. A tradição, a sagrada tradição, as sagradas escrituras e o magistério da igreja.
Se você tiver isso como base, você nunca vai entrar em erro nenhum. E você vai permanecer. E aí você e eu iremos ganhar a vida eterna, que consiste nisso. Que o Espírito Santo nesses dias nos conceda o dom da inteligência, porque só pelo dom da inteligência nós vamos ficar aqui, porque o dom da ignorância, graças a Deus, não existe. E tem muita gente ignorante por aí. Então vamos pedir o dom da inteligência hoje, para que Ele nos ajude, para que nós permaneçamos firmes e possamos dizer, como Santa Teresa d'Ávila: morro como filha da igreja, e para não dar confusão, católica, apostólica e romana. E como o povo diz, mariana. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.